Eu preciso perguntar para o Luiz Carlos Vieira, que é o presidente da Sociedade de Preservação do Jacuí, e também o Robson Petrus, que está aqui com a gente, que também é integrante da sociedade que tem um elo enorme aí de um trabalho que já vem há muito tempo, de preservação do nosso Rio Jacuí. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. Bom falar com você nesse Dia Mundial do Meio Ambiente para saber, né, Petrúcio, o que vocês estão fazendo nesse momento para motivar, né, a população a olhar com carinho e com generosidade para o nosso Rio Jacuí. Boa noite. Boa noite, Dalcília. Boa noite, companheiro. O Volney. O homem que vai tirar férias nessa Eu sei. O Petrus está conosco, futuro presidente do nosso Princesa do Jacuí, nosso clube de Rotary, né? Sua esposa Francisca, que faz parte lá do Pérolas do Jacuí. E, na verdade, Dalcília, a Sociedade do Jacuí, nós temos um projeto montado já, que começamos o ano passado, na Semana do Rio, que é fazer conscientizar, né, principalmente a juventude e até mesmo os mais velhos, né, a importância de nós preservarmos o nosso Rio Jacuí. E em cima disso nós estamos trabalhando com um projeto, né, são vários projetos. Hoje mesmo nós apresentamos 2 projetos para o nosso prefeito, e que ele se mostrou muito aberto a, né, colaborar conosco. Mas a nossa luta mesmo é que nós tenhamos a nossa orla do Rio Jacuí revitalizada, né? E em cima dessa orla, nós queremos muito mesmo, é fazer um local, né, além de ser um local de lazer, um local do pessoal apreciar a beleza do nosso rio, um local também para que se possa estudar o nosso rio, né? A preservação dele através dos alunos das nossas faculdades, da nossa universidade, da UBRA e da UFSM. Nós vamos ter lá uma sala específica para isso, que é o nosso sonho, né, Dalcília? A gente está falando, né, com nossos sonhos, mas eu gosto sempre de dizer que sonhos é realidade. Eu sempre que na comunidade a gente trabalhei no futebol, fizemos sucesso com o São José, né? Escola de samba, muitas escolas de samba eu fiz na minha vida, né? A gente colaborou, fez bons carnaval, a gente sempre fez uns projetos, né? Minhas filhas sempre dizem: pai, tu é uma pessoa que de vez em quando está aqui, está lá. Mas sem projetos não se vê lugar nenhum. Sim, né? Sem sonhar e sem querer acreditar que é possível. Hoje nós estamos no Rotary, a gente fez diversos projetos, não só na nossa cidade, mas também no nosso distrito. Então a gente vem vindo com essas coisas, com essa luta, tu entende, Dalcília? E nós temos esse projeto, esse sonho, que é a nossa orla do Rio Jacuí. Muito bem, como é que está andando a orla do nosso Rio Jacuí? Hoje à tarde nós tivemos uma reunião com o prefeito, como eu falei, e nós temos duas emendas impositivas, que é do vereador Azevedo e do vereador Alex, que são R$60 mil, tá? Que é para nós podermos dar entrada na empresa que vai fazer o projeto, a Jacuí Ambiental, para fazer todo o pré-projeto, né, da orla, e nós necessitamos desse dinheiro. E hoje à tarde nós estivemos lá, fomos muito bem recebidos, como eu disse, pelo prefeito Baladim. Já estamos fazendo o nosso plano de trabalho para apresentar em cima para a liberação das emendas, né? Então eu creio, Dalcília, que em breve, tá? Hoje foi a promessa do nosso prefeito. Assim que nós tivermos o plano de trabalho lá, tá? Ele puder fazer a observação direitinho lá dentro dos canais, dentro da prefeitura, ele já vai dando andamento de liberar essa verba, nem que seja um pouco, para nós começar o trabalho. E a gente quer ver se até o final do ano a gente já tem alguma coisa encaminhada. Esse é o nosso sonho, mas tu sabe que a burocracia, tu sabe que as dificuldades que o município mesmo tem, às vezes, pode emperrar nisso aí, tu entende? Pois é, mas aí nós temos também, eu quero trazer o Petrúcio também para a nossa conversa, Luiz Carlos. Sim. Porque a gente fala assim, o poder público. Vocês são uma sociedade civil, né, privada, que se dispõe, né, de forma voluntária e de forma generosa a cuidar da orla do Rio Jacuí. Quer dizer, um pedaço de cachoeira que o próprio cachoeirense não conserva e não preserva. Isso é fato, né? Mas, de qualquer maneira, chamar as escolas, chamar a iniciativa privada, chamar, né, outras associações, seja de patronal, seja de trabalhadores, seja sindical, seja não sei, para essa discussão, para a busca de uma solução e para ajudar essa preservação. É possível isso? Ou estamos sendo sonhadores demais? Nós, ano passado, boa noite, Dalcília, boa noite, ouvintes da Vale. Ano passado, na nossa Semana do Rio Jacuí,
uma das atividades que nós fizemos foi um trabalho com as escolas, né, onde os estudantes tinham que fazer desenhos, né, e redações a respeito do Rio Jacuí. Então já foi uma forma da sociedade de Jacuí já, digamos assim, já mobilizar os estudantes, né, mobilizar a nossa juventude. Nós fizemos premiações, nós demos uma televisão de 42 polegadas para os vencedores do concurso, né? Então nós organizamos uma semana do Rio Jacuí, a qual esse ano queremos organizar de uma maneira melhor ainda, mas já fizemos uma mobilização em relação aos estudantes, né? Que seriam assim, digamos, os maiores divulgadores e as crianças as maiores incentivadoras do nosso Rio. Uma forma de, exatamente, um efeito multiplicador, né? Então nós temos esse cuidado, nós temos essa, digamos assim, essa ambição, né? A maioria da nossa diretoria da Sociedade de Jacuí é composta por rotarianos. E um dos braços do Rotary é o meio ambiente, né? Então, nós divulgamos as ações do Rotary dentro da Sociedade de Jacuí. Então, digamos que seria um casamento perfeito, né, entre duas entidades. Então, a gente procura fazer toda essa divulgação e agora chamamento com empresas como Cargill, né, como as empresas grandes aí do município, para que nos ajudem nessa empreitada, né? Porque é preciso olhar, eu volto a dizer, né, é preciso olhar o rio como fonte de vida e de renda da própria cidade, né? Porque dependemos disso, da água para o arroz, dependemos até para abrir a torneira e ter água potável em casa, né? E há poucos dias até chamava atenção, alguém disse aqui, a gente perguntou para as crianças da onde vem a água. E a maioria respondeu, da Corsã. Não, a Corsã trata a água vem do rio Jacuí. Né? E é uma coisa que precisa ficar muito clara na cabeça das pessoas, me parece. Não, uma coisa assim, falando isso aí das crianças, eu me lembrei, eu acho que o Petrúcio deve se recordar também, a menina que foi uma das vencedoras, se eu não me engano, a gente pediu para fazer aquele que fez, o companheiro que fez as palestras nas escolas, pediu para elas desenhar o rio. E teve uma criança que, olha para te ver a percepção que eles têm do rio, né? Ela desenhou o rio e no rio é cheio de saquinhos de sacolas de mercado. Ela foi, então, olha para te ver. Porque ele não estava muito errado, essa criança, né? Não, eu estou dizendo assim, como eles percebem o erro que nós, né, a população em geral faz. Entende? Então a gente vê que isso aí é um meio de conscientizar, né? Aí o professor que estava lá dando a palestra mostrou, né, falou sobre essas questões. Então é uma coisa bem educativa, né? Então, falando aquilo que completando aquilo que o Robson estava falando, é um meio que nós usamos de atingir, né, lá no início da vida das pessoas, da gurizada, né, nos colégios. Então foi bem legal isso aí. E foi uma das vencedoras, se eu não me... Exato, né? foi uma das vencedoras. Na verdade, essa mobilização, estou até procurando o nome, porque foi durante uma audiência pública na Câmara, não foi? Essa palestra, não? Do que? Sobre clima que vocês participaram, acho que foi essa. Não, nós fizemos uma audiência pública já falando sobre a Orla, apresentando o projeto da Orla. Isso. Agora, vamos pensar em conjunto. O que falta para mobilizar ainda mais pessoas para olhar esse rio? Eu tive, antes de acabar o verão, no lado da Praia Velha aqui, descendo pela Moron, dobrando à esquerda, lá embaixo, já na última entrada, e fiquei muito triste de ver o que tinha de lixo, saco plástico, copo plástico, sabe? Pessoas que, alguns até tiveram a boa vontade de juntar o lixo dentro da sacolinha, mas deixaram a sacolinha por lá mesmo, sabe? Atirada pelos cantos. Né? O que falta ainda para que se possa mobilizar as pessoas? A exemplo que já aconteceu em Bom Retiro, a exemplo que já aconteceu em Encantado, a exemplo que já aconteceu no próprio Lajeado, né? Na preservação do Vale do Taquari, que eu estava lá quando o rio Taquari chegou ao nível 4 de poluição, por causa da criação de suínos, onde se construíam as pocilgas, exatamente na margem do rio, né? E todos os excrementos iam para dentro do rio. Quer dizer, o Taquari virou uma né? Uma M de verdade, né? Então, estava lá e aí houve uma mobilização. E isso eu quero te dizer que foi antes dos anos 1998, 1999,
por ali. O que falta para que a gente tenha também essa consciência da preservação? Porque muita gente diz, aqui não está desmatado, mas se você andar por dentro do rio e dar uma olhada de verdade, você vai ver grandes clareiras na mata ciliar do próprio Rio Jacuí. O que está faltando para a gente ter essa consciência? O que eu posso te dizer, Dalcira, é que a Sociedade de Jacuí, ela faz de tudo, né? Tu entende? A gente promove a Semana do Rio. Eu acho que o meio ambiente também começou a trabalhar mais em cima do rio, né? A gente está observando. Ontem mesmo eles fizeram lá no batalhão, fizeram um plantio de árvores lá, né? Aquelas árvores que a enchente levou, eles fizeram um replantio lá. Então a gente vê que o pessoal está começando a enxergar o rio, né? E essa nossa discussão, essa nossa ideia que a gente leva à comunidade, faz o pessoal refletir. Né? Talvez seja pequeno ainda, né? Mas já é bem maior do que era antigamente. Se tu te recordar, né? O Silvio Gastão está dizendo aqui, olha, olhando 15 anos atrás e olhando hoje, dá uma tristeza de ver em alguns pontos do rio. Sem dúvida, sem dúvida. E não é o nosso rio, né? É todo, é geral, né? Sim. Se tu entrar dentro do Taquari, como tu falaste, agora mesmo nas enchentes, tinha tudo quanto era dejeto dentro do Taquari, né? Lá em Porto Alegre, no Cachoeirinha, lá no Alvorada, aquele lado lá, o rio tudo poluído. Quer dizer, isso aí o pessoal perdeu a noção do meio ambiente, eles acham que é frescura tirar um saco plástico na beira do rio, acho que sei lá. Essa janela aqui, ó, quando chove, essa descidinha aqui entre a Moron e a 15, tem 2 bueiros, um ali na esquina e outro aqui embaixo. Dia de chuva, para aqui nesse vidro e dá uma olhadinha, quantos sacos de lixo desce? Nessa quadra somente. Imagina no restante. Né? E aí tu vê quantos containers tem na volta aqui, né? Eu acho que agora tu vai dizer assim, é conscientizar. Eu não sei se é conscientizar isso aí. Não sei o que a gente vai fazer mais, né, Dalcira? Todo mundo sabe, a imprensa falada, escrita, televisionada, todo mundo fala do meio ambiente, mas tem gente que não acredita, sei lá. Não, é só um saquinho que eu estou jogando aqui. É isso, né? No início desse ano agora, nós participamos de uma ação junto com a Prefeitura Municipal, de uma ação que foi feita na Praia Nova, de limpeza. E nós ficamos horrorizados com a quantidade de coisas que foram retiradas. Foram retiradas praticamente casas inteiras. Tá? Colchões, fogões, certo? Estavam lá tirados. Né? E claro que isso a gente vê assim que parece que a cada vez que tu voltava lá, a quantidade de lixo parecia que se multiplicava. Né? Então, conforme o Luiz Carlos falou, a gente tem que conscientizar, eu acho que tem que ter uma ação mais forte por parte do poder público também, né, por parte das entidades, daqui a pouco alguma espécie de multa, alguma coisa que pese um pouco mais, que onere também um pouco mais as pessoas, porque as pessoas não estão se importando, né, muitas vezes, elas não têm aquela noção do agora, né, e do que pode acontecer depois, né, com toda essa quantidade de lixo que é colocado erradamente fora, que é atirado no rio, né? A gente vai ali na Praia Velha, eu tenho o costume de no domingo tomar um chimarrão com a patroa ali, e a gente fica horrorizado com aquele esgoto correndo a céu aberto, né? Para onde está indo aquilo ali? Aquilo está indo para dentro do rio, né? E está ali, tá na nossa cara, está na cara das autoridades, né? E o poder público e o Ministério Público, talvez que possa fazer ações mais efetivas, deveriam também a gente se engajar mais todo mundo. Falta um engajamento maior. Corre aqui pela Moron, lá no finalzinho ali, eu passei 2 vezes ali, é fético, é fedorento, é horrível. Tu não consegue ficar parado com o teu carro 10 minutos ali. É muito, tem que ficar com os vidros fechados. Muito complicado. E ninguém vê aquilo ali. É uma pergunta que eu já fiz aqui no ar. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém passou por lá, sabe? A Patrã, a própria Secretaria do Meio Ambiente, né? O próprio Ministério Público, a Prefeitura, que gosta tanto, às vezes, de canetear. A Corsã né? privatizada, que resolveu o problema, né? Exato. Mas a Corsã privatizada resolveu o problema do esgoto. Eles estão trabalhando, dizem, né? A gente tem, ontem o diretor esteve em Cachoeira da EGE,
para fazer uma vistoria das obras de esgoto. A gente torce que isso aconteça. Tomara a mas não Deus, pode, né? Mas não pode demorar 15 anos, né, Vieira? Não tem como, não tem mais. Não tem como esperar mais, né? Eu acho particularmente, porque eu saio e volto para Cachoeira, todo mundo diz assim, a gente tem que esperar mais 10 anos, mais 15 anos. Mas e aí? Mas e aí? Aí vamos fazer o que dizia um empresário lá, as próximas gerações que se lixem. Cada vez que ele era multado por botar excrementos lá, a sujeira da fábrica dele dentro de um riachozinho que é desaguado no Taquari, ele foi multado 589 mil vezes e dizia, pode me multar, me prender. As outras gerações, meus netos, que vão cuidar da parte deles, porque eu não tenho mais o que fazer. Esse é o pensamento, né? É difícil, muito difícil. E principalmente em relação ao nosso rio, nós temos que ter agora um novo pensamento pós-enchente, que o nosso rio Jacuí mudou, né? O seu leito mudou. A quantidade de areia que desceu, que tomou conta do rio, que precisa de uma certa forma ser retirada, né? A nossa realidade do rio hoje é outra. Uma quantidade de chuva talvez muito menor do que aconteceu ano passado, talvez já cause alguma inundação e um risco maior de nós termos aí enchentes, desabrigados na Cristo Rei, né? Então, talvez a gente não esteja olhando hoje também para a nossa nova realidade do Rio Jacuí. Pois é, e essa história de dragar, de desassorear o Rio Jacuí, Petrúcia, eu ouço isso desde o tempo... Matheus Schmidt, pode ser, que era um cachoeirense, que era da Secretaria dos Transportes. Tica. Né? É isso, né? Já falava de usar a navegação para limpar. Teve uma época que, inclusive, a sinalização dos rios, do Taquari, do Jacuí, do Canal São Gonçalo, do Vacacaí, enfim... Parece que toda essa sinalização, depois da limpeza, está dentro de algum lugar lá em Porto Alegre, guardada, e já faz o quê? Uns 10 anos. E que isso nunca saiu do papel também. Faltou o quê? Mobilidade para a gente? Mobilização para os municípios? Dizer assim, nós queremos que o Jacuí precisa urgentemente ser dragado e ser desassoreado. Se isso não acontecer, na próxima enchente vai acontecer o quê? Tivemos meia dúzia de pingos, claro, choveu muito, né, na semana passada, retrasada, mas o rio foi a quase 3 metros acima. Foi horrível. Rapidinho. Exato. Foi horrível. Em outros tempos... Essa é a nossa nova realidade. Se a gente for fazer uma medição aí, talvez esse nível, a gente tivesse levado 4, 5 dias para a água chegar aqui, mas não, foi assim, 24 horas. E tu sabe que eu me assustei com aquela chuva, essa última agora. Que foi 2, 3 dias que estava chovendo seguidos, você lembra? Lembra? Eu digo, vai dar alguma... Aí, graças a Deus ainda diminuiu, né? Ela foi diminuindo. O primeiro, segundo dia ali, ela foi, foi sempre, né, intensiva, e ali eu estava preocupado. Digo, só que falta de novo, né? Não, e o de novo vai acontecer. Isso aí, Sim. a gente não pode dizer que não vai. Embora os negacionistas digam, bom, para quem diz que a Terra é plana, daqui a pouco vai começar a cair água de tão plana que a Terra... Sim, tem que vai esvaziar, né? Os oceanos, os mares, os rios, né? Porque se a Terra é plana, ela vai ter que cair em algum lugar. Mas a gente não tem mais como esperar. A gente não pode mais dizer, olha, é no futuro ali próximo. Não, o futuro ali próximo, se a gente não cuidar agora, vai acontecer. Porque essa enchente, tudo o que aconteceu... faz parte dessa nossa ânsia, nessa ganância, né, das nossas ações de destruir, né? Sim. Tu sabe que eu quero deixar bem claro em cima do que tu falaste, Dalcir. A Sociedade de Jacuí, ela está aberta, né? Aquele voluntário, aquela entidade que quiser nos ajudar, nós estamos de portas abertas, né? Nós nos reunimos sempre ali na Orquímica, nos fundos do companheiro Noronha. A nossa sede é ali no Cine de Lojas, né? Então a gente sempre está de portas abertas para a comunidade, aqueles que quiserem participar conosco, né? Quiserem trazer ideias, algum projeto, alguma sugestão, a gente sempre está aberto, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Olha, já tem aqui um voluntário, viu? O Eduardo está me dizendo aqui que me coloca à disposição como voluntário para fotografar e filmar o que vocês precisarem Obrigado, Eduardo. nesse projeto, inclusive com imagens aéreas. Oh, né? Que bom. Obrigado, Eduardo. Eu passo depois o então, contato o Eduardo, vocês. a gente só entrar em contato conosco, Eduardo. Depois a Dalcira passa o contato para ti. Tá? E obrigado. E é assim, a gente está procurando que cada vez mais aumentar essa rede nossa, né? Que é para o pessoal trabalhar em prol do nosso rio. Esse é o objetivo, né? E a gente vai ficando velho, a gente vai cansando também, né, Dalcira? Tem que entregar o bastão para as novas gerações, né, Vieira? Agora mesmo aqui, ó, o Petrúcio está chegando aí, o novo presidente como eu falei, do Princesa.
Ele já tem vários projetos, a gente sabe, está conversando, e dentro desses projetos está a Semana do Rio junto lá, né? A Semana do Rio vai ser em outubro. Né? Já é uma das metas do nosso clube, do Rotary Clube Princesa do Jacuí. A gente trabalha junto com a Sociedade de Jacuí. Nós temos vários integrantes do Princesa que são membros da diretoria. Então a gente quer fazer esse ano uma Semana do Rio mais, digamos assim, mais vistosa, né? Mais que a população consiga aproveitar e participar conosco, né? Da Semana do Rio, e que venha se engajar com a gente nessa luta, né? A gente precisa de todos os esforços de pessoas abnegadas que queiram lutar pelo nosso rio e pela nossa cidade. E ali nós temos o Caça e Pesca, nós temos o Náutico do lado de cá, né, que podem Sim, contribuir. não. Eu digo para ti, o Caça e Pesca é um grande parceiro, nós temos grandes amigos lá dentro, né? Se coloca à disposição sempre de nós, com nós. Então, a gente sabe que precisar, a gente chega no Caça e Pesca ali, eles estão sempre prontos a ajudar. Até porque eles gostam muito do rio, né? Se tu falar com cada integrante do Caça e Pesca lá que eu conheço, eu convivo com eles, eles têm um amor muito grande pelo rio, então isso nos ajuda muito. Tanto é que nós fizemos nossos eventos lá de lançamento da pedra, está lá dentro do Caça e Pesca, né? A gente teve contato com o presidente, lá foi bem solícito conosco, nos atendeu muito bem. Então, quanto ao Caça e Pesca, eu estou tranquilo, que é um grande aliado conosco, né, na nossa luta. Vamos repetir o endereço, então, aí para os voluntários, para quem quiser participar, para quem quiser colaborar, para quem tiver um projeto, ou tiver disposto até mesmo botar um saquinho de lixo na mão, uma luvinha, ir lá catar um lixinho lá. Não, e principalmente eu já voto pelo seguinte, se vocês me permitirem, eu já voto na possibilidade dos voluntários irem lá apreciar o Rio Jacuí e não jogarem lixo, não deixarem lixo. Esse já é uma grande ajuda, grande né? parceria também, né? Não, nós temos, como eu disse, nós temos a nossa sede ali no Cid Lojas. Sim. Tá? Mas naquela sede a gente não para o dia todo ali, né? A gente vai de vez em quando ali, quando tiver alguém chegar ali, pedir o contato da Sociedade Jacuí, vão informar o meu telefone, o telefone do Noronha, né? E o Noronha ali na Norquímica, quem quiser, é só chegar na Norquímica, o Noronha está sempre ali trabalhando ali durante o dia, né? E fica à disposição, chega lá e diz, olha, eu quero trabalhar, eu quero chegar, eu quero participar das reuniões. Nós temos uma reunião por mês, a gente faz. Toda primeira quarta-feira do mês a gente se reúne, todos nós. E caso haja uma necessidade, nós fizemos extraordinária sempre, né? Então, essa é a nossa luta. Então, eu quero dizer para vocês que hoje eu saí feliz, como eu te disse, nós estamos já montando o plano de trabalho, né, do projeto esse da Orla. E, se Deus quiser, vamos tocar em frente e vai dar tudo certo. Vai ser liberada essa verba. Liberar as areias para um trabalho mais profundo, porque teve uma época que elas têm um TAC com o Ministério Público, né, de que não podem te extrair areia de determinada. Se liberar agora para essa limpeza do Rio Jacuí, ajudaria um pouco ou não? É uma pergunta que algumas pessoas vêm me fazendo já faz um tempo. Olha, eu sou leigo, né? Nesse sentido eu sou leigo, mas a FEPAM, eu não sei se ela está trabalhando em cima disso aí já, né? Não sei como é que funciona, não posso dizer nada. Mas pelo meu pouco conhecimento que tenho, eu acredito que ajudaria muito, né? Se o problema é excesso de areia e coisa, eu acho que sim. Dentro, né? Numa das reuniões que nós tivemos com a Jacuí Ambiental, o Ricardo nos colocou da necessidade urgente de se fazer a dragagem do Rio Jacuí. Não só o estacionamento, se ele falou aqui pra gente, ele teve exatamente. aqui também, né, conversando com a gente aqui no Conexão e deixou muito claro que é necessário, porque todo esse material depositado hoje no fundo do rio, ele diminui o calado, né, e isso diminui também, o rio vai ter que, se vier mais uma chuvarada, o que vai acontecer? E nós não estamos falando só do Rio Jacuí. Sim. Nós estamos falando do Taquari, do Vacacaí, enfim. O único que não vai dar problema é o Uruguai, porque está lá do outro lado. Isso tudo vai desaguar na bacia do Guaíba, né? Perguntar para o Robson, que é médico, tu não tem preocupação com o hospital ali na beira do rio? Não teria... Tu diz a questão de saúde pública? Não. Digo por causa da beira do rio. A questão do cemitério. Não. Cemitério, rio ali, pertinho ali, tá caindo o barranco, né? Aquilo ali com certeza tá condenado, né? Aquilo ali vão ter que fazer alguma atitude ali porque aquilo ali vai...
Com certeza vai cair. Tem uma comissão formada ali pela Mitra, né, pelo hospital né, e outras pessoas, inclusive, porque aquele desmoronamento ali vai afetar, de certa maneira, também algumas casas no entorno. Está Sim. longe ainda do hospital, mas é uma preocupação. Sim, com certeza. Transferir o cemitério é uma coisa, agora transferir o hospital para longe, sim, né? Então sim. tem que deter aquilo em algum momento, porque também aquilo ali é culpa da gente, né? Convenhamos. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Vieira, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Petrucci doutor. também dispõe Eu quero sempre só da aproveitar, gente. Dalcília, Por deixar favor. a nossa rede social, tá? Por O favor. Instagram da Sociedade Jacuí é Sociedade_Jacuí, tá? Todas as nossas ações a gente costuma postar ali. Aqueles que quiserem seguir o Instagram da Sociedade Jacuí, tá? Vou repetir, Sociedade_Jacuí, certo? Vai ser um prazer ali. Então, todas as nossas atividades vão acompanhar todos os eventos da Sociedade Olha, o Jacuí. underline, para quem não sabe, é aquele tracinho para baixo. Pra baixo, tá? isso. Então, é Sociedade _ Jacuí. Daqui, É de Sociedade Jacuí de Preservação Ambiental. daqui tem uma bandeira branca muito bacana, que é isso, né? É uma folha. É uma folha, desculpe. eu É, preciso e essa já ter- folha e é que diz? o leito do rio, né? Tô seguindo. Já Isso botei aí. lá a seguir. Muito bem. obrigada, um Muito grande obrigado, abraço. Dalcira. Agradecemos E o a gente, espaço. Os microfones da Rádio Vale Obrigado, estão sempre à Sena. Tudo de disposição bom. de vocês. Sempre que precisar, por favor, e daqui a pouco eu passo logo depois do programa eu passo o contato Tá. do primeiro voluntário aqui, depois desse pedido. Vamos que à vocês procura fizeram. dele, com certeza. Tá bom? Um grande abraço. Grande Obrigado. abraço, obrigado.